Olá, estudantes! Voltamos então para dar continuidade aos nossos estudos do componente curricular de arte e vamos para a aula 2. Queridos, vocês podem estar assim meio preocupados porque foi muito assunto na aula 1, isso mesmo, foi muito assunto. Como eu disse para vocês, terceiro ano revisando, né, vários temas que vocês já estudaram, então a gente vai sempre estar fazendo revisão. Então vamos dar início à aula 2.1 com o tema Pintura e História, né, a partir ali do século XVIII. Então, estudante, vamos falar que é pintura histórica, também do neoclassicismo e a arte acadêmica no Brasil, certo? E uma pequena abordagem sobre um quadro que representa a literatura brasileira. Então, temos muito assunto nessa aula também. E já iniciamos falando aqui de um escritor, isso mesmo, Carlos Drummond de Andrade. Você conhece? Então, vocês sabem que vocês precisam, principalmente no terceiro ano, estarem sempre fazendo o quê? Leituras de literaturas, isso mesmo, nossos escritores aí brasileiro, então vocês precisam conhecer, e sempre eu trago algum escritor, falo um pouquinho da biografia dele, porém não aprofundo. Mas vocês podem continuar pesquisando sobre esse escritor, certo? Sei que vocês já têm na aula de língua portuguesa, né, sobre a literatura brasileira, conhecem muitos escritores. Então, nesta aula vamos falar de Drummond. Vamos para a tela, vamos falar um pouquinho sobre Drummond, né, que é um escritor mais cobrado nas provas do Enem, por isso que eu estou falando sobre eles, para vocês conhecerem mais, né? Ele foi poeta, em 15 anos do exame foi cobrado, então, temas, né, para 16 questões, e a maioria na prova de linguagens e códigos, tá? Então, queridos, eu trouxe ali algumas obras dele, né, que são as obras dele, na verdade não são as obras, né? Eu quero dizer que as obras de Drummond, elas se dividem em 4 fases. Eu não vou trazer as obras dele, poema. Um muito conhecido é aquele poema que eu gosto muito, né? No Meio do Caminho. Então, quais foram as fases? Fases gaúcha, fase social, fase filosófica e fase final, ou seja, de memórias, né? Então, a fase social, ela compreende entre os anos de 1937 e 1947, né, da era Vargas. Então, é a mais cobrada no exame, segundo a pesquisa que eu fiz aqui sobre o vestibular. Essa fase, ela reflete o engajamento social e político do poeta. Os livros que representam essa fase são A Rosa do Povo, Sentimento do Mundo e alguma poesia, certo? Então, queridos, falei muito pouco aí de Drummond, porém, tem, né, poderia dizer assim, a fase dele como escritor passou, então, por essas 4 que eu apresentei para vocês, e que vocês possam ler os textos ou livros, né, de Drummond, já buscando identificar essas fases, certo? Qual era o contexto social, cultural e político do período em que ele escreveu, certo? É importante fazer essa analogia, entender quem é o escritor, né? Em que ele defende, quais são as ideias dele, qual é a filosofia, quais as políticas que ele defende. Então, vai estar relacionado à escrita do escritor. Então, é preciso ter esse conhecimento mais aprofundado, certo? Então, hoje nós falamos de Drummond. Como eu disse, adoro aquele poema No Meio do Caminho. No meio do caminho tem uma pedra no meio do caminho. É muito simples, mas é muito interessante, é muito legal. Certo? Então, vamos para a tela, vamos para o próximo tema. Vou falar já do tema que nós iremos abordar na aula, né, sobre pintura e história. Vamos falar sobre o que é pintura histórica, que né, já trouxe aqui o conceito, a forma de registrar algum acontecimento histórico, certo? E o neoclassicismo, ou arte acadêmica, foi uma tendência que valorizou, resgatou, né, valores estéticos e culturais das civilizações da antiguidade clássica. Então, aí
é uma característica principal do neoclassicismo. E a missão artística francesa, vocês já ouviram falar muito sobre isso, né? Na língua portuguesa, talvez em história. Enfim, a missão artística francesa estabeleceu, né, o objetivo era estabelecer o ensino oficial das artes plásticas no Brasil, certo? E nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, vamos iniciar pela pintura histórica. Então, nós podemos já, de forma bem simples, dizer que é uma forma de registrar, por meio da arte, um fato histórico. Isso mesmo. Os trabalhos desses pintores ou escultores, que não é só pintura, é escultura, né? Eles ilustram os grandes acontecimentos no período histórico, que pode ser no período em que ele está ali desenvolvendo aquele trabalho, pode ser algo que aconteceu naquele momento, ou algo aconteceu no passado, isso mesmo, certo? Pode ser, por exemplo, uma obra feita por meio de leitura de um texto escrito, de um livro, né? De registros no qual o artista pesquisa sobre aquele tema e aí ele produz a sua obra, né? Pode ser uma pintura, enfim, uma escultura. Então, vocês viram aí que não é difícil identificar esse estilo aí da pintura histórica. Então, vamos lá, vamos para a tela e vou falar um pouquinho sobre essa obra. Ah, mas essa obra está relacionada ao quê, professora? A consagração de Dom Pedro I, em 1822, feito por um artista francês muito famoso, Debré. Então, foi a versão final da coroação de Dom Pedro I. Essa obra está exposta no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Olha os detalhes aí dessa obra, né? Aí, representando, nós podemos dizer que é uma visão geral do que seria esse acontecimento, porém, não está muito visível o rosto de Dom Pedro, das pessoas que estão ali participando, mas é uma obra que tem aí a perspectiva, dá uma noção de fundo aí nesse espaço onde aconteceu esse fato, certo? Então, estudantes, os artistas, eles geralmente estão imersos na sociedade, né? São marcados pelos acontecimentos, ou seja, o fato de eles estarem imersos na sociedade, então eles dão muita atenção aos acontecimentos históricos, em sua volta ou em algo que já ocorreu. Então, aqui as características da pintura histórica. Representa, então, fatos históricos, pode ser cenas mitológicas, por meio da pesquisa em literaturas, em textos, também história da religião, né? O registro da políticas, batalhas, cenas de guerras, personagens célebres, enfim. Geralmente homens notáveis, né, são representados aí nas obras. Realizada, então, sob encomenda, então uma pintura histórica sempre vai ter alguém que vai encomendar, ou o artista pode fazer pelo seu interesse também, né, como Debré registrou muitas cenas do cotidiano no Brasil, mas também pode ser por encomenda. O artista ele é comprometido com a tematização da nação e da política. Então, é um artista assim, com uma visão social e política, uma visão crítica da sociedade. Aqui uma outra cena da independência, né, do Brasil, de Dom Pedro. O nome dessa obra é Independência ou Morte. Ela não é redondinha assim não, viu, gente? É porque eu sempre tento desconfigurar a obra para não ter direitos autorais, né, de alguém que tirou essa foto lá no museu. Então, essa aqui talvez não seja nem a imagem original da obra, mas sempre eu procuro desfazer aquela imagem original. Então, aqui o imperador Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, prestes a declarar a independência do Brasil. Ah, mas foi desse jeito mesmo, professor? O artista estava lá nesse momento? Não, não foi. Né? Ali é uma noção que o artista tem daquele fato, daquele acontecimento. Então, ele imagina, né, que havia ali muitos homens com cavalos, era aquela paisagem, de repente não era daquele jeito. Mas o artista vai buscar detalhar aquilo que ele tem escrito, né, sobre aquele fato histórico, certo?
Então, vamos dar sequência, vamos para o próximo slide. Eu trouxe uma curiosidade para vocês, já que eu falei aí dessa imagem da independência do Brasil. Estudante, o ano passado, em 2022, o Museu do Ipiranga foi reinaugurado no dia 7 de setembro de 2022. Foi, então, inaugurado, foi restaurado e modernizado. O Museu do Ipiranga, aqui umas imagens de como, uma imagem gráfica, né? Não é a imagem real, de como ficou, né? O museu, visando então a reabertura para as comemorações do bicentenário da independência do Brasil. O que quer dizer isso, professora? Bicentenário? Você estudou, leu alguma coisa sobre isso? Estudou em história? Bi, né? Quer dizer o quê? Centenário quer dizer 200 anos da independência do Brasil, né, em que Dom Pedro declarou lá a independência do Brasil. Então, esse museu foi restaurado, ficou muito tempo fechado, então ele está muito moderno, vocês podem pesquisar sobre isso. Inclusive, vai haver imagens de como o museu está, né, dentro, né, toda a ornamentação, as obras que estão lá expostas, é possível ver por meio da pesquisa, isso mesmo, pelo Google vocês conseguem pesquisar e ver como ficou a restauração aí do Museu do Ipiranga. Já que a gente não consegue ir lá, eu não fui ainda, não conheço, então vamos pesquisar na internet, tá? Vamos aí adquirir conhecimento do que a gente tem como patrimônio, né, cultural do Brasil. Então vamos seguir, vamos para o próximo slide. Aqui uma outra obra de pintura histórica que retrata aí a primeira missa no Brasil. Então, o artista, ele usou o documento. Que documento é esse, professor? A Carta de Pero Vaz de Caminha, né, que retrata como foi esse acontecimento aí. Os portugueses chegaram aí no continente americano, encontrou vários povos indígenas, e como esses indígenas receberam esses portugueses, esses europeus aí, que vieram em embarcações, né, segundo a história, lá na Bahia, né, na cidade de Porto Seguro. Eu estive lá, inclusive, em um local em que há uma cruz, em que se diz que foi um dos locais onde houve a primeira missa. Certo? Tem um marco, eu acho que em outras aulas eu vou trazer a imagem sobre isso. Certo? Então, a pintura histórica vai sempre retratar fatos históricos, né, daquela sociedade. Então, vamos para uma atividade interativa, uma pergunta que eu faço para vocês. Uma enquete sobre o que é academicismo, né? Academismo, né? Que academicismo também tem a ver, né? Mesmo sentido. Então, o que é academismo, né? O que é a arte acadêmica, por exemplo? Seria uma pergunta, né, mesmo sentido. Para você, o que é uma arte acadêmica? O que é o academicismo, o academismo, né? Para você, o que você pensa sobre isso? O que você já sabe, já ouviu sobre isso? Lembra das nossas aulas anteriores? Aí pensando aí, ao final da aula, nós vamos rever aí o que é, então, esse conceito. E você busca lembrar. Está relacionado a quê? Academia, professora? Está ligado à arte acadêmica, mas o que é academia? Certo? Então, vamos pensando aí, depois a gente fala mais sobre isso. Então, vamos continuar, vamos para a próxima tela. Porém, estudante, eu gostaria que vocês olhassem as imagens aí também, tá? Vou trazer ela aqui, ó. Sobre essa imagem, está lá, ó. Né? Academia Imperial de Belas Artes. Tem essa imagem lá na enquete. Então, a Academia Imperial de Belas Artes, né? Uma instituição que deu origem ao projeto Real de Ciências, Artes e Ofícios. Então, essa academia AIBA, esse é o prédio antigo, né? É uma escola, podemos chamar de uma escola, né, no ensino superior, técnico e superior. Foi fundada em 1816 por Dom João VI. Dom João VI. O projeto inicial era a criação, né, era criação,
relacionada, então, às artes, também aos estudos das ciências naturais, física e exatas. Isso, para que criaram essa escola de arte num período tão, 1816? Mal havia escola para as pessoas, se alfabetizarem, já havia uma escola de arte, de física, de ciência. Isso mesmo, essa escola tinha um objetivo, segundo Dom João VI, o desenvolvimento do reino, da colônia. Podemos falar da colônia, o Brasil estava iniciando ali, já tinha sido colonizado. Então, Dom João VI parou e disse: precisamos desenvolver aqui este reino. Então, com isso, é preciso ter escolas, Então, os professores da academia eram, em sua maioria, do grupo que ficaram conhecidos como Missão Francesa. Vocês vão conhecer. Aqui é uma foto de Dom João VI, ó. Pessoal, aí como ele era todo charmoso, Então, queridos, a criação da escola era para o desenvolvimento do reino. Como os portugueses, os europeus, eram muito ligados à arte, a academia de arte, por isso também criou-se, junto com os outros cursos, também criaram a curso de arte. Vocês vão conhecer agora o que foi a missão francesa, Missão francesa. Qual foi o objetivo da vinda desses franceses para cá, que eram pessoas que tinham várias instruções. Vocês vão conhecer algum desses, tá? Então, vamos seguir aqui, vamos para dar sequência. Então, neste período, nós estamos falando da arte acadêmica, O neoclassicismo, ou arte acadêmica, tem a ver com o quê? Com a academia, criação de academia, que é o ensino superior. Então, o movimento cultural na Europa, nos partir do século XVIII, iniciou aí o neoclassicismo, novo clássico. Lembra que nós já estudamos na outra aula? Neoclassicismo é um estilo de voltar às artes clássicas, greco-romano. Então, o objetivo era resgatar os valores estéticos das culturais, antigos, ou da clássica, arte clássica, Grécia e Roma, dos gregos e romanos, representou então uma rejeição ao rococó e ao barroco. Isso porque o rococó representava a arte aristocracia, a aristocracia, da aristocracia. A burguesia, então, construiu a sua expressão estética para designar, então, o seu poder, ou seja, para designar, não, para distinguir como poder. Então, o neoclassicismo é a volta, então, da arte clássica, da abordagem dos temas da arte clássica greco-romano. E foram, então, em oposição ao barroco, ao rococó, porque esses estilos estavam ligados tanto para a burguesia, no caso o rococó, e o barroco à Igreja Católica. Então, o neoclassicismo eram os artistas acadêmicos, que estudavam sobre arte, que tinham técnicas, eles utilizavam de técnicas refinadas, para desenvolver ali o seu trabalho artístico. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre a arte acadêmica. Vamos para a tela. Então, estudante, a pintura neoclássica, lá na França, desenvolvida lá na França do século XVIII, explorava fortemente os temas históricos. Por isso que nós vamos ver muitas obras com temas mitológicos ou abordando aí a questão da política, como a Revolução Francesa, e os modelo clássico, que adquire, então, sentido ético e moral. A busca também por um ideal estético, o classicismo, o neoclassicismo, busca por esse ideal estético, ou seja, técnica sofisticada, de compor aí as pinturas, também acompanhada de ideais de justiça e civismo, como mostram algumas telas de Jacques Louis David,
de 1748, ele nasceu em 1748, faleceu em 1825. Vamos ver aqui algumas obras dele. Isso aqui é uma obra aí de pintura histórica neoclássica. Olha os detalhes aí na composição dos personagens. É uma representação, então, de histórias, né? Por exemplo, de batalhas aqui, Horácio, da batalha dos 2 irmãos da família de Horácios, morreram, mas o único que sobreviveu, acabou com todos os outros adversários, né, assegurando o domínio de Roma. Então, uma obra representando aí um contexto político, né, de batalha. E olha os detalhes aí dos personagens, do movimento dos corpos, do tecido, da luz, sombra, né, da perspectiva aí, da representação aí por exemplo, da arquitetura. Então, uma arte acadêmica, ela valoriza todos esses aspectos aí. Aqui uma outra obra com o tema A Grande Odalisca, né? Também uma arte com técnica de óleo sobre tela, né? Está no Museu do Louvre, em Paris, França, é de Jean-Auguste Dominique. Então, há muitos detalhes dessa obra, estudante. Eu até trouxe para vocês esses detalhes. Vamos aqui ler um pouquinho sobre esses detalhes. Então, 4 detalhes sobre a Grande Odalisca. A primeira é uma figura de uma mulher nua, né? Então, ela é representada de maneira a parecer distante, inacessível, né? Porque está com o seu corpo nu. Vamos voltar aqui. Uma mulher aí com olhos bem distantes, porém a sua nudez não é totalmente apresentada. Eu cortei um pouquinho aqui para não aparecer, né? Vocês podem depois olhar essa imagem pesquisando. Então, há alguns detalhes críticos, né, negativos sobre essa obra devido ao comprimento e à posição dela aqui, né? As costas muito longas, que uma forma assim bem estranha, né? Da forma que foi representada as costas da odalisca. Então, sem sinais de simpatia, o efeito ainda é reforçado pelo fundo e pelos tons frios e prateados dos tecidos e acessórios. A pose estranha, né? A obra é repleta de contradições. Ao ser melhor analisada, é possível perceber que sua pose é rígida e estranha. Como eu disse, as costas é bastante longa, né? Incensário, ou seja, o artista estivesse interessado em exagerar nas curvas da modelo, para reforçar o apelo visual. Curvatura das costas, a posição em que a modelo está, com suas costas estranhamente curvadas, passa a impressão de que a moça possui 3 vértebras a mais. Então, um detalhe aí sobre essa obra, eu pesquisei aí esses detalhes, porém eu resumi, tem outros detalhes, né, sobre a obra, se vocês quiserem pesquisar, porém nós trouxemos essa obra para vocês compreenderem aí, né, sobre esse estilo, né, o clássico, como que o artista aí representa ali, né, faz sua representação ali com muitos detalhes, né, porém com algumas movimentos estranhos, né, algumas representações ali estranhas, mas não deixa de ser uma bela obra, certo? Então vamos lá, vamos dar sequência, vamos para a próxima obra. Essa aqui é Coração de Napoleão, uma outra pintura histórica aí retratando, né, a coroação de Napoleão, 1805. Essa pintura tem 10 metros de largura e 6 metros de altura, então um painel muito grande, né? Está no acervo do Museu do Louvre. Outra obra é a Liberdade. A Liberdade guia o povo, né? O nome dessa pintura, 1850. Evidencia o compromisso do pintor com a história do seu tempo, né? Eugène Delacroix, ele não estava presente aí nesse momento, ele estava distante,
porém ele teve informações sobre esse momento histórico da Revolução Francesa, né, e retratou na sua obra, então, uma obra muito famosa, porque foi um acontecimento, né, histórico muito importante na sociedade aí no período moderno. Então vamos ao próximo tema, academicismo no Brasil. Aqui uma imagem do imperador Dom Pedro I. Já falamos sobre essa obra que representa o que? O Grito do Ipiranga. Foi pintado por Pedro Américo em 1888, em Florença, na Itália. Olha que interessante. Ele nem estava aqui no Brasil, né? Pedro Américo. Ele estava na Itália. Então, com as informações que ele teve, né, sobre o Grito do Ipiranga, ele fez essa obra. Então, outras obras como de Almeida Júnior, né? Aqui nós temos também essa obra de Victor Meirelles, que retratou o que poderia ter ocorrido a Moema depois dela solver-se na água. Uma imagem que geralmente tem até nas provas do Enem, certo? Já tem uma questão no Enem sobre essa representação aí da Moema, né? A indígena. E aqui, ó, que podemos dizer que a arte acadêmica brasileira teve início, então, com a criação da Academia Imperial de Belas Artes, pela missão francesa, né? Missão francesa, que nós vamos conhecer aqui um pouquinho. E aqui a Batalha dos Guararapes, de Victor Meirelles, representando também um fato histórico aí dessa batalha que realmente ocorreu, né? Um período histórico no Brasil. Sobre essa obra Moema, vou trazer mais alguns detalhes para vocês, viu, estudante? Ela retrata, então, a personagem homônima do poema épico Caramuru, certo? Então, essa obra foi com base aí nesse poema, certo? Então, muito importante que vocês, sempre ao ver também uma obra de arte, entender quem são os personagens, né? Aqui vocês também já viram essa obra sobre a primeira missa no Brasil, os detalhes aí da pintura acadêmica. Então, queridos, a arte e academia no Brasil iniciou com a missão artística francesa, né? Fundada em 1826, tinha como objetivo criar a primeira academia de arte no Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Qual era a função? Executar trabalhos para a família real, relacionar as datas e fatos comemorativos da monarquia, cerimônias de aclamação e coroação, retratos oficiais, né, da nobreza e registros variados da vida na corte. Então, esse foi o objetivo da missão artística francesa, né, no Brasil. Os integrantes foram todos esses homens aqui, ó. Debré, Nicolas Antony, Augusto Marie, Grandier, Charles Simons, todos franceses, não sei nem pronunciar, né? Mas consegui aqui uma imagem de alguns deles, olha, certo? Então, queridos, né, em 1816, a Escola Real das Ciências, Artes e Ofícios foi inaugurada. Passou, então, a chamar Real Academia de Desenho, Pintura, Escultura e Arquitetura Civil. Também identificada como AIBA, responsável, então, por trazer o modelo de ensino europeu para o Brasil, certo? Grandier, arquiteto da edificação da Academia Imperial de Belas Artes, do prédio original restou apenas o frontão. As imagens que eu trouxe para vocês aqui, ó. Foi o arquiteto francês, né, que fez o desenho aqui, as imagens. O que está sobrando agora? Só esse frontão aí. Os principais artistas, né, Nicolas Antony, fala um pouquinho sobre, eu trouxe um pouquinho sobre os trabalhos, né, desse artista francês. Ele pintou paisagens do Rio de Janeiro, como Pão de Açúcar, muitas paisagens da cidade e das regiões próximas. Aqui, Morro de Santo Antônio. Então, se olharmos para a imagem hoje, desse espaço aí, está totalmente diferente, né? É uma imagem que foi pintada lá em 1793.
Aqui a foto de Debré, muito famoso também. Ele veio para fundar a primeira escola de belas artes no Brasil, então foi ele que executou os trabalhos relacionados às datas e fatos comemorativos da monarquia, cerimônias e muito mais. Aqui o autorretrato de Jean-Baptiste Debré. O trabalho de Debré está publicado nesse livro aqui, Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil. Então ele retrata o cotidiano brasileiro, né? Então ele era encantado pelas paisagens, também pelos costumes barrocos. Ele registrou desenhos e aquarelas, né? Depois que ele volta à França e publicou então esse livro, Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil. Tem esse livro aqui na biblioteca, na livraria no shopping. Aqui algumas imagens, um jantar para brasileiro. Só para fazermos análise dessas imagens, estudante, demoraria um bom tempo. Então, não vou conseguir fazer nessa aula, mas são imagens que retratam aí a escravidão, né, o período aí desumano da sociedade em que escravizavam as pessoas, né, afro, né, principalmente as que vinham da África, né, eram trazidas, eles não vinham, eram trazidos nos navios negreiros para a colônia brasileira, no caso aqui, foram levados para outros continentes também, mas no Brasil perpetuou aí por vários anos a escravidão, né, e a discriminação dos povos africanos. Então, sobre a missão artística francesa, o objetivo era a formação de escola superior de belas artes, certo? Foi criada, então, importante na construção de uma identidade para a nação, investimento aí de Dom Pedro II. Então, foi na academia que se formaram os principais nomes, Victor Meirelles e Pedro Américo. No início do século XIX, Jean Debré, né, retrata os personagens da monarquia. Então, aí são momentos né, da academia que destacou, então, a pintura histórica, né, que serviu, então, para o Império Brasileiro. Então, a primeira missa no Brasil, as obras importantes, foi a primeira missa no Brasil e a Batalha dos Guararapes, né, de Victor Meirelles, que foram artistas franceses, né, no início do século XIX. Então, conhecendo um pouquinho mais sobre o Almeida Júnior, um artista muito importante, né, foi o primeiro pintor a retratar o tema regionalista. Ele ingressou na academia também, né, na AIBA, em 1869. Foi aluno de Victor Meirelles. Então, ele se dedicou tanto a temas religiosos como temas históricos. Ele foi, então, o artista que deu início aí ao realismo brasileiro. E eu trouxe algumas obras para vocês, como aqui o Derrubador Brasileiro, a leitura, certo? Aí eu vou fazer uma conexão agora com vocês, estudantes, sobre a literatura. Sei que temos pouco tempo, mas eu vou fazer uma abordagem aí sobre a literatura brasileira, certo? É importante que vocês estejam também, né, alinhando aí os seus estudos com a literatura. Eu sei que vocês têm aula de literatura na língua portuguesa, então da aula de arte também está dentro da arte, né, a literatura. Então, vou trazer para vocês aí um quadro sobre as tendências, né, literárias brasileiras. Vamos lá, vamos para a tela. Então, literatura brasileira teve início, então, no período colonial, 1500, a era colonial, e seiscentismo ou barroco, e o setecentismo, ou arcadismo, e também o quinhentismo. Nossa, quantos nomes, né? Fica difícil até, mas o que é isso, professor? Eu trouxe ali para vocês no quadro. A Era Nacional, de 1836 até os dias atuais, certo? Então, começou com o romantismo, perpassa pelo realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo, modernismo e o pós-modernismo. Olha quantas tendências aí. Então, queridos, eu trouxe aqui um quadro falando sobre as escolas, as características dessas escolas e os autores. Romantismo, sobre o romantismo. Cada uma das fases do romantismo apresenta uma característica distinta. Então, temos aí característica da primeira fase, nacionalismo
indianismo. A segunda fase, egocentrismo e o pessimismo. E a terceira fase, liberdade. Então, o que vocês podem fazer para estudar esse quadro? Olhar as escolas, romantismo ali, realismo, parnasianismo, simbolismo, e aí as características desses períodos. Quem são os autores? Tá? Tem a primeira fase, segunda fase, terceira fase. Então, vocês conseguem fazer essa análise aí, certo? As diferenças, né? Característica de cada uma. E aqui continua o pré-modernismo, características e os autores. Bem interessante também identificar esses autores. Pré-modernismo, depois do modernismo, 1922 a 1950. Pós-modernismo, 1950 até os dias de hoje. Então, as características desses períodos. Não esqueça que o modernismo teve 3 fases. Renovação estética, radicalismo, a segunda fase. Temática nacionalista, a terceira fase. Inovação linguística e experimentações artísticas. E aqui nós vamos ter todos os autores aí dessas fases. Bem legal para estudar, né? Muito bem. Pós-modernismo, quais as características dos escritores como Ariano Suassuna? Ariano Suassuna, que ele é o autor daquele texto, né? Alto da Compadecida, texto teatral também, né? Milor Fernandes, Paulo Leminski. Então, quais são as características do pós-modernismo? Espontaneidade, liberdade artística, multiplicidade de estilos, combinação de tendências, são as principais marcas dessa escola literária. Tá? Vocês vão estudar, talvez, aí nas próximas aulas, um pouquinho mais sobre o modernismo brasileiro, que vocês sabem, né, que foi o início, o rompimento aí com fases anteriores ao modernismo, né? Aquelas fases mais clássicas. Então, o modernismo se divide em 3 fases, e cada uma tem ali sua característica, renovação estética, radicalismo, temática nacionalista. Então, conforme o escritor, é o tipo de texto que ele vai abarcar, né? Que ele vai escrever aí nas suas obras, né? Que ele vai abordar nas suas obras, certo? Muito bem. Queridos, então vamos para aquela enquete que eu fiz no início da aula. O que significa academismo, né? Academicismo, né? A mesma palavra, não sei se está escrito errado ali. Então, academicismo ou academias, vocês viram aí, né, durante a aula, que no Brasil foi criado, então, uma academia, né, para o ensino da arte, como outras áreas também. Então, foi a primeira instituição criada no Brasil do ensino superior. Isso mesmo, que é a AIBA. Essa instituição formou muitos artistas plásticos no Brasil, né? E esse ensino ele iniciou aí com o sistema de ensino europeu, né, francês. Por quê? Os professores que vieram para cá eram todos franceses, né, que foi a missão francesa, com o objetivo, então, de ensinar, trazer conhecimento e desenvolvimento ao reino, né, à colônia, podemos dizer, né? Então, estudante, vamos aqui ao texto, à tela, o conceito que eu trouxe para vocês sobre academicismo. Então, são as instituições, não é só a aba, né? Tem várias instituições que conferem, né, o caráter oficial aos princípios estilísticos de um determinado período. Então, a academia são as instituições que têm ali o seu próprio estilo, seus princípios éticos, estéticos, né, e técnicas para desenvolver ali os trabalhos, né, artísticos. Então, academicismo, termo que na arte se refere à pintura, escultura ou construção criada segundo as normas de uma academia, né? A academia, então, é o ensino superior, é uma instituição que oferece um ensino acadêmico, porém, com construção
com princípios, né, caráter oficial ou princípios determinados, né, daquela instituição, certo? Então, aqui a imagem da AIBA, né, Academia Imperial de Belas Artes, aqui no Brasil, né, uma imagem aí. Então, estudantes, essas são as nossas referências. Espero que vocês tenham compreendido aí sobre o que é pintura histórica, né? Pintura histórica são os trabalhos, né, pintura, esculturas, painéis, produzido aí contando, representando fato histórico, né, em que o artista está presente ou não, ele pesquisa em textos, né, para obter informações sobre aquela pintura. E um pouquinho sobre a AIBA, né, que foi a primeira escola de artes e outros ofícios no Brasil, criada aí por Dom João VI. Né? E academicismo ou academia, então, é uma instituição que tem ali princípios, né, que os artistas precisam seguir, aqueles princípios estético, a forma, as técnicas utilizadas ali por aquela instituição, no qual o artista tem que seguir aquelas mesmas técnicas, certo? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula e aguardo vocês nas próximas aulas e atento aí aos estudos, viu? Tchau, obrigado pela atenção.